Olá! Hoje vamos resolver a prova da Marinha Mercante do concurso da EFON de 2023. Leia o texto abaixo e marque as questões 1, 2 e 3. A invasão à Ucrânia está causando uma crise marítima. Navios russos não têm lugar para desembarcar e haverá problemas na rede de distribuição. O Reino Unido proibiu navios russos de fazer escala em seus portos. E a União Europeia está prestes a fazer o mesmo. As 3 maiores companhias marítimas do mundo deixarão de atracar nos portos russos. A Ucrânia está causando estragos no transporte marítimo global, que transporta 80% do comércio mundial. Os navios estão agora navegando pelos oceanos, incapazes de entregar e pegar cargas, enquanto cerca de 140 outros navios mercantes estão presos na Ucrânia, sob risco de serem atacados e com alimentos e outras provisões acabando. O resto do mundo deve se preocupar com sua situação desesperadora. Deve sim, porque a carga que carregam é crucial para nossas vidas diárias. Em 1º de março, o petroleiro NS Champion teve um problema inesperado. Dirigia-se para o terminal petrolífero de Orkney, na Escócia. Como muitos outros navios de carga, o NS Champion navega sob uma bandeira liberiana, mas é de propriedade da Sovcomflot, a maior empresa de navegação da Rússia. E, em 24 de fevereiro, o governo dos Estados Unidos colocou a empresa sob sanção. Mesmo assim, o petroleiro teve o direito de fazer sua própria escala, pois as sanções não afetam os navios que já estão em rota. Mas, antes de chegar, o governo britânico anunciou que estava fechando imediatamente os portos do Reino Unido para os navios russos. O NS Champion teve que continuar navegando e não conseguiu entregar o óleo no porto a que se dirigia, o porto dinamarquês de Skien. Muito em breve, também não poderá entregar seu petróleo lá. Espera-se que a União Europeia siga em breve o exemplo do Reino Unido e feche seus portos para navios pertencentes ou operados por empresas russas ou navegando sob bandeira russa. O Canadá já tem. A Mediterranean Shipping Company, com sede na Suíça, a maior empresa de navegação do mundo, anunciou que está suspendendo todo o tráfego de contêineres da Rússia e para a Rússia, assim como os outros 2 membros das 3 maiores empresas de transporte marítimo global, a Maersk, com sede da Dinamarca, e a CMA-CGM da França. A Ocean Network Express, com sede em Singapura, e a Hapag-Lloyd da Alemanha já haviam feito anúncios semelhantes. As empresas farão apenas entregas humanitárias, geralmente entendidas como alimentos e medicamentos. Isso significa que a Rússia ficará isolada de grande parte do mundo, podendo enviar e receber mercadorias apenas por meio de companhias marítimas, principalmente asiáticas, como a chinesa COSCO. A Ucrânia, entretanto, já foi cortada. Na semana anterior à invasão, as seguradoras marítimas colocaram na lista vermelha as partes russa e ucraniana do Mar Negro e do Mar de Azov, tornando difícil e caro para os navios navegar pelas águas. Quando a Rússia invadiu no mês passado, a Ucrânia fechou seus portos. O país já está com pouco oxigênio e outros suprimentos médicos. Tá aí o texto. Vamos agora para a primeira questão. Primeira questão. De acordo com o texto, letra A. There is a surfeit of food in the Ukrainian ports. Há um excesso de comida nos portos ucranianos. Letra B. A invasão russa está destruindo o transporte global. Letra B. C. A tomada russa da Ucrânia está dando certo. Letra D.
A navegação mundial está avançando por conta da invasão russa. Letra E. O transporte marítimo global está prosperando como resultado da ocupação ucraniana. É possível inferir do texto que, letra A, humanitarian assistance is beside the point. Seria assistência humanitária não vem ao caso, assistência humanitária é irrelevante. Letra B, o transporte de mercadorias é feito à vela. C, as penalidades impostas pelo governo dos Estados Unidos representam ameaças às embarcações que já estão a caminho. D, a União Europeia está prestes a expulsar os navios russos de seus portos. Gabarito letra D. Essa informação está ali no início do terceiro parágrafo. Letra E, ele diz que a China se absteve de apoiar a Rússia. A terceira questão é uma questão, podemos dizer, de vocabulário. Ele está te perguntando esse verbo em itálico, wreaking havoc, pode ser substituído por qual opção abaixo aí? Ele diz que a invasão da Ucrânia está acabando, né, prejudicando com o transporte marítimo global. Esse wrecking aí seria prejudicando. As opções que nós temos aqui, o gabarito é a letra E. A letra A, né, is fostering, significa estar promovendo. A letra B é edificante. A letra C está fortalecendo. A letra D está evoluindo. E a letra E está devastando, acabando. Questão 3, gabarito letra E. A questão 4, ela te dá esse excerto aí, suprimiu aí algumas preposições. Você tem que usar as preposições no lugar correto. Traduzir e depois responder as perguntas aí. Bom, o texto diz, né? Os marinheiros estão sendo alvejados. Aí, nesse caso, a gente usa o upon. Né? By military vessels. Por navios militares, né? Embarcações militares. Eles estão sendo alvejados por. É até uma construção passiva, né? Então nós temos aí upon e by. O gabarito é a letra A. Depois você tem lá, né? Trapped in the sea. Né, presos no mar. Trapped in. O 4, nós temos ali Azov, né? Along the Black Sea Coast. Pela costa do Mar Negro. E a quinta opção, they are in a... Então eles estão em uma situação precária mais uma vez. Então o gabarito é a letra A. A tradução ficaria: os marinheiros estão sendo alvejados por navios militares, né? Estão sendo atacados por navios militares. Um marinheiro foi morto e outros permanecem presos no mar de Azov e ao longo da costa do Mar Negro. Outros perderam empregos ou não podem acessar seus salários. Os marítimos, né, os marinheiros, estão sofrendo por causa da guerra. Eles estão em situação precária mais uma vez. Questão número 5. De acordo com o trecho anterior, os marítimos estão passando por uma situação difícil. Qual afirmação destoa das demais? Letra A. They are in a fix. Eles estão em uma situação problemática. C. Eles estão passando por um momento turbulento. B, né? Eles estão passando por um momento turbulento. C. Eles estão pintando a cidade de vermelho. Não, né? Então letra C, o gabarito aí. Eles estão no fio da navalha, letra D. Letra E, eles estão passando por momentos difíceis. Então o gabarito da número 5 é a letra C. Sexta questão. É para falar se é falso ou verdadeiro e depois marcar a opção correta. Levando em consideração aí os marítimos, é possível dizer que o primeiro, eles estão se divertindo. Falso. Segunda, eles não estão acuados. Falso, eles estão acuados. Terceiro, alguém foi alvejado. Verdadeiro. Quarto, eles são bem-sucedidos. Falso. 5. Eles estão sendo demitidos. Verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Sexta questão, o gabarito é a letra E. A questão do número 7 é uma questão que já há algum tempo não era cobrado. O verbo lei. Então você tem o lie, né? L-I-E, lie. Como passado regular, significa mentir. Lie, lied, lied.
O lie, como passado irregular, significa deitar. Lie, lay, len. Coincidentemente, o lay, o passado do verbo lie, ele também pode ser um verbo principal. E também é um verbo irregular. Lay, led, led, que seria por colocar. De posse dessa informação, talvez isso ajudaria nessa questão aqui. Mas é uma questão que causou um probleminha aí. O primeiro, muitas doenças estão tendo o estresse como causa. Many sicknesses are being led at the door of stress. Então, muitas doenças estão sendo colocadas, né, estão sendo creditadas a elas o estresse. Aí seria o led. O segundo, she's been, ela está com gripe há muito tempo. She's been led low with flu for a long time. Então, she's been, esse been aí também te induz a pensar num verbo no particípio, né? Seria o led aí também. Essa já pouco comum, expressão pouco comum. Provavelmente o candidato teria dificuldade aqui. Pula para a terceira. I could hear her down the law. Aí o terceiro seria laying. Quando você tivesse hear aí, você deve ter lembrado da sua matéria lá que você estudou gerúndio infinitivo, você pode usar o verbo normal, no infinitivo, sem o to, ou o ing também sem o to. Então, nesse caso aí, ficaria laying, L-A-Y-I-N-G. Então, seria o verbo por, colocar com ing. O terceiro, eu podia ouvi-la fazendo valer a lei. O quarto, eu me senti tão preguiçosa, apenas deitada na praia a manhã toda. Então, o quarto aí é I felt so lazy just lying around the beach. Deitada na praia. O quinto, a quinta opção aqui é que provavelmente causaria um problema. John lay, que é o verbo se for lei no passado, né, ele deitou, né? Ele encostou contra os travesseiros. Essa questão andou dando problema, porque poderia ser o lay, que é o passado do verbo lie, que é deitou, L-A-Y, e há quem diga que poderia ser presente, por exemplo, é um fato, ele encostar no travesseiro. Não creio que poderia ter problema essa questão, não. Então, lay, L-A-Y. E a sexta e última, on the day of the party, no dia da festa, todas as diferenças entre as famílias foram deixadas de lado. Were led aside. Né, colocadas, né, foram colocadas de lado. Então é o verbo lay no particípio passado. O gabarito da número 7 é a letra A. A oitava questão é uma questão que eu tenho percebido que tem caído com uma certa regularidade na prova do EFON. A exigência do conhecimento do uso do do e do make. The incident will serious damage. Você não fala make serious damage. Você fala do. Então o acidente causará sérios danos à sua reputação. O do, você tem as opções C, né? C, D e E. Poderia riscar a primeira e a segunda aí, a letra A e B. A segunda opção aí, exercise can. Então, o exercício físico pode fazer maravilhas para o corpo, a mente e a alma. O verbo aí é fazer maravilhas seria do wonders. Então, o primeiro é do e o segundo é do. O terceiro, my cousin made no attempt to apologize. Então, pedir desculpa seria make apologize. Desculpa, fazer uma tentativa, né? Seria make an attempt. Bom, a terceira aí seria, meu primo não tentou se desculpar, né? Não fez nenhuma menção em pedir desculpas. O fato é, attempt, você tem que usar o verbo make. E no caso aí, ele está no passado, made. O quarto, she made as if to speak, but then stop. Então, she made e não she did. Ela fez menção de falar, mas aí ela parou. Ela ia começar a falar, mas ela resolveu não falar. O quinto, the hat makes the outfit. Outfit. The hat makes. A tradução, né? Seria o chapéu compõe a roupa. O 6, I don't think we will. O sexto é o verbo make, né? Make the deadline. Acho que não vamos cumprir o prazo. 7, I know you don't like your niece,
But there is no need to keep doing her down in front of everybody. Eu sei que você não gosta da sua sobrinha, mas não precisa ficar diminuindo-a na frente de todo mundo. Então seria algo do tipo doing, né? Do arm, fazer. Prejudicar alguém. Então, doing. E o verbo keep, né? Depois do verbo keep, se vier Um outro verbo, esse verbo tem TNG. Bom, a questão 8, então, gabarito oficial, letra E. Letra E. O segundo texto agora, para as questões 9 e 10. Enfrentando os desafios a bordo das diferenças culturais. O fenômeno, o desafio de trabalhar em um navio com uma tripulação culturalmente mista não é novidade na indústria naval. No entanto, trabalhar com tripulações mistas a bordo de navios pode facilmente levar a possíveis mal-entendidos ou problemas de comunicação. Como resultado, as companhias de navegação e os operadores precisam fornecer treinamento transcultural para todos os tripulantes antes de embarcarem no navio. Dada a questão do emprego de tripulações multinacionais, a indústria deve estar bem preparada, a fim de lidar com a diversidade de pessoal, ao mesmo tempo em que percebe os riscos ocultos de tripulações mistas. A multiplicidade de pessoas cuja etnia envolve diferenças, não apenas de idioma, mas também de cultura e religião, é um grande desafio a ser superado diante de períodos prolongados de permanência a bordo. De acordo com um estudo realizado pela World Maritime University, a complexidade cultural em navios tornou-se uma questão de atenção intensiva devido ao fato de que um número crescente de acidentes marítimos é atribuído à comunicação ineficaz e à má interpretação de diferentes comportamentos em embarcações multilingües e multiculturais. A cultura profissional marítima, as culturas nacionais, marítimas e organizacional da empresa de navegação e a de segurança aclamada pela indústria exercem influência nas atitudes individuais dos marítimos, nos valores e nas interações da equipe e podem levar a um desempenho positivo ou negativo a bordo dos navios, como a Universidade Marítima Mundial afirmou. Além disso, observa-se que o baixo domínio do inglês, estereótipos errados, entendimento diferente da cultura de segurança-trabalho e atitude diferente em relação ao risco podem levar a acidentes marítimos graves e afetar o desempenho operacional de um navio. O desenvolvimento da competência transcultural está ausente da agenda de educação e treinamento marítimo, apesar do fato de que o setor de transporte marítimo é altamente globalizado e o mercado de trabalho marítimo amplamente multicultural. Além disso, a Universidade de Rijeka, Faculdade de Estudos Marítimos, realizou uma pesquisa observando que as empresas não devem se concentrar apenas na aquisição de habilidades técnicas apropriadas para navegação e engenharia, mas também nas não técnicas, ou seja, habilidades sociais, como habilidade de comunicação e competências interculturais e compreensão de como podem impactar a comunicação. Portanto, é de vital importância para a indústria naval e marítimos enfrentar os desafios das diferenças culturais a bordo, levando em consideração os seguintes pontos: promover um ambiente de conscientização cultural, desenvolver uma mentalidade global, prática de competências linguísticas, melhorar a experiência de trabalho internacional, dinamizar diversos contatos sociais, promover a valorização das diferenças culturais. As diferenças culturais não devem nos separar uns dos outros, mas sim a diversidade cultural traz uma força coletiva que pode beneficiar toda a humanidade. O diálogo intercultural é a melhor garantia de um mundo mais pacífico, justo e sustentável. Robert Allen, escritor americano, observador, artista e ativista social. Nona questão. Escolha a declaração correta de acordo com o texto. O multiculturalismo a bordo é uma questão espinhosa
e é imperativo encontrar meios para superar seus desafios. Está perfeito a letra A, gabarito da questão número 9. A letra B, traduzindo aí para melhorar o seu vocabulário. Então, gabarito letra A. Vamos aqui a B. Traduzir para você. A letra B, o artigo descreve as diferenças culturais a bordo como desafiadoras e sem precedentes. C, os marinheiros são os únicos responsáveis pelo seu desempenho a bordo. D, os desafios das diferenças culturais podem ser enfrentados restringindo a consciência cultural a bordo. E, as habilidades pessoais abrangem uma ampla gama de habilidades técnicas necessárias para trabalhar no convés e na praça de máquinas. Questão 10, uma questãozinha clássica da EFON, Que é a questão de verbo frasal. Ele quer saber a palavra conduct. Né? Studies conduct. Qual é o verbo frasal que pode substituir conduct? Questão de verbo frasal também, pessoal, uma questão de pura decoreba. O gabarito é a letra C. Realizaram. A letra A, carried on, continuaram. A B, levaram embora. A C, realizaram. Que é o conduct, né? Realizaram uma pesquisa. Conduct a survey. Ou seja, realizaram uma pesquisa, letra C. A D, levaram e a E, transferiram. Questão de número 11. Questão de número 11 é uma questão clássica da EFON também. É uma questão de preposições, só que regência, né? Então você tem que saber lá qual aquele determinado verbo ele é regido por qual preposição. Questãozinha também meio decoreba. Infelizmente, não posso te ajudar muito aqui. Sarah wasn't very polite. Então, a Sarah não foi muito educada com seus novos colegas de trabalho. Her new workmates. Wasn't very polite to her new workmates. Segundo, I would like to talk to the woman dressed in yellow. Então, vestida de amarelo. Dressed in. Terceira, I would like... Não, terceira agora, né? Up to 2 million people there are dependent on food aid. Aproximadamente 2 milhões de pessoas são dependentes de ajuda alimentar. O quarto, James got a job and now he's independent of his parents. James conseguiu um emprego e agora é independente dos pais dele. E o número 5, quinto aí, he must be disappointed at his exam results. Então, he must, né? Ele deve estar decepcionado com os resultados dos seus exames. Essa foi a questão 11. O gabarito é a letra E. A questão número 12 agora. Escolha a opção que está gramaticalmente correta. Primeiro, não tem erro, gente. Speak up, will you? Uma questão de tag question. Se eu tenho uma oração imperativa, a pergunta é com will e you. Correta a primeira. A segunda está errada. Onde diz que os marítimos, os marinheiros, have fewer time. Time é incontável. Substantivo incontável. Você não usa fewer antes de substantivo incontável. Você poderia usar o less. Poderia usar o little. Mas o fewer está errado. Terceira. A terceira está correta. Não tem erro nela, não. A quarta. Because of the large number of people retiring, more than one job have... Está errado o have aí. É has been offered. Gabarito, então, letra D. A primeira, a terceira e a quinta estão corretas. 13ª questão. Também clássica da EFON. É para você completar com os tempos verbais. Ele diz ali, quando Felicity Aston começou a sentir o cheiro de peixe com batatas fritas, ela sabia que algo estava errado. Olhando aí nas opções, nós temos aí o starts, então esse é passado. O verbo start, só para você lembrar, ele tem uma particularidade, você pode falar start se vier um verbo na sequência com ing ou o verbo no infinitivo, to e verbo normal. Então ela começou a sentir cheiro, started smelling. She knew something was wrong. Passado. Com isso acho que você já mataria a questão. Started smelling, knew. Aí, com certeza, letra C. Já mataria a questão. Então, quando Felicity Aston começou a sentir o cheiro de peixe com batatas fritas, ela sabia que algo estava errado. O aroma inconfundível da clássica comida do pub britânico, peixe frito e batatas fritas, só podia significar uma coisa: ela devia estar alucinando.
Afinal, there are no pubs in the middle of Antarctica. Então, não existem pubs no meio da Antártica. There are. The British Explorer. Então, a exploradora britânica estava esquiando sozinha pelo grande continente congelado. Estava esquiando, passado contínuo. E não via outro ser humano há semanas. Isso me deixou louca. É uma expressão, né? It drove me insane. Said Aston. Então disse a Aston. Mas ela diz, continuou cruzando a Antártida. Então, kept going. Olha de novo aí o verbo keep aí. Na sequência dele, um outro verbo com ing. Continuou cruzando a Antártida em 59 dias em 2012, tornando-se a primeira mulher do mundo a fazê-lo sozinha. A questão 14 é uma questão também clássica da Lefon, que são as questões de conjunção. John acted as though ou as if he had never seen her before. O John agiu como se nunca a tivesse visto antes. Aqui caberia o as if ou o as though. As if eu tenho, né, a opção E e tenho a opção A. Segundo, she's got an interview today. The new dress. Aí vai entrar o hence. Ela tem uma entrevista hoje, por isso o vestido novo. Então, hence, por isso. O terceiro, he will be back next month, unless there is a bus strike. É uma oração condicional, né? Ou seja, se não tiver uma greve de ônibus, ela estará de volta no mês que vem. Unless aí. Number 4. Thanks for your support. We wouldn't have finished it in time otherwise. Obrigado pelo seu apoio. Caso contrário, não teríamos terminado a tempo. Questão 14, gabarito letra A. Questão 15. Em qual opção o uso da palavra miss tem o significado mais próximo da palavra em negrito na frase abaixo? We can't miss seeing a squirrel coming. Não podemos deixar, né, não conseguimos deixar de perceber uma ventania chegando. Então, tinha uma ventania se aproximando e não teve como eu não perceber. Então seria, o miss aí seria deixar de perceber, deixar de observar. Então qual das opções abaixo o miss tem essa tradução, tem esse significado? Letra A. I would like to know what causes an engine car to miss. Eu gostaria de saber o que faz com que um carro com um motor falhe. O miss aí seria falhar. Então não tem relação com a frase acima não. Letra B. Perhaps there is something the police have missed. Talvez haja algo que a polícia tenha perdido, não tenha deixado de perceber. Letra B, o gabarito. A C. Acho que vou me ausentar do churrasco porque estou de dieta. Então, miss ali seria ausentar, né? Miss a barbecue. A D. Jane lidou com todos os seus problemas sem perder o ritmo. Without missing a beat. Sem perder o ritmo, sem se desconcentrar. E a E. Another candidate, um outro candidato, acabou de preencher essa vaga. Desculpe me dizer, mas você foi preterido. You have missed the boat. Você perdeu o barco, seria a tradução literal, né? Então, a número 15, o gabarito, a letra B. Raising the Reef. Recuperando o Recife, protegendo o Recife. Em uma pequena ilha de Bonaire, mergulhadores cuidam de um berçário subaquático, retirando lentamente as algas que sufocam os jovens corais pendurados nas árvores de fibra de vidro. Todo o litoral da ilha é uma área marinha protegida e um grande atrativo para os turistas. Mas, como em outras partes do Mar do Caribe, a cobertura de corais vem diminuindo desde a década de 1970, devido ao aquecimento da temperatura do mar, surtos de doenças, desenvolvimento costeiro e poluição. Uma equipe de cientistas e mergulhadores voluntários está trabalhando incansavelmente para recuperar o Recife moribundo na esperança de que ele sirva de modelo para o resto do Caribe. Na superfície da água, Bonaire tem uma paisagem semidesértica pontilhada de cactos gigantes e arbustos baixos, que retêm sedimentos e ajudam a prevenir a erosão do solo. Há um problema, porém,
Cabras e burros selvagens, descendentes daqueles que já foram trazidos pelos colonizadores espanhóis, adoram devorar a vegetação escassa. A perda de vida vegetal, combinada com ventos fortes e furacões, empurra cada vez mais sedimentos e resíduos para o oceano, onde sufoca a água límpida. Como Bonaire está localizada fora do cinturão de furacões, oferece um refúgio seguro para os proprietários de barcos ancorarem seus navios. Mas isso também pode ter um impacto negativo no coral. Nós agora temos um número cada vez maior de barcos atracados na área da cidade, muito perto da costa. Eles apenas lançam suas águas residuais no oceano, aqui mesmo, no topo do Recife, diz Francesca Virdes, bióloga marinha e coordenadora da RRFB. As águas residuais introduzem bactérias, vírus e doenças no Recife raso, bem como nitrogênio e fósforo que podem alimentar o crescimento de algas. Como algas e corais precisam de luz solar para sobreviver, eles competem por espaço no fundo do mar. 16ª questão. De acordo com o texto, escolha a opção correta. Mergulhadores e cientistas voluntários estão cansados de tentar fazer com que os recifes de coral voltem à sua condição anterior. Letra B. Na tentativa de preservar a vida do mar, os mergulhadores se dedicam ao cultivo de algas. Letra C. As águas residuais favorecem a proliferação de algas, melhorando a resiliência dos recifes de corais. D. O esgotamento da vegetação escassa em Bonaire é uma questão crítica. Letra D é o gabarito. E. O impacto humano nos recifes de coral de Bonaire despencou drasticamente ao longo dos anos. Questão 17. A questão 17 é uma questão de plural de substantivo. Só que aqui eles capricharam nos casos especiais. No substantivo terminado em F, FE, temos um caso ali, na letra B, na opção B. O plural dos substantivos de origem latina e grega, plurais irregulares. Para fazer essa questão aqui, o candidato precisava de um conhecimento mais profundo no assunto plural de substantivos. O gabarito é a letra A, estão todos corretos aí. Na letra B, o errado, corpus, o plural é corpora. Na letra C, análises com I é singular, com E é que é plural. Radius, terminado em us, plural latino, us, troca o us pelo I. O AD, formulae, buzzes, também é S. A letra E, fundi, fungus. Então, terminou em us, troco o us pelo I, fundi. Tem um I a mais ali, foi um erro de digitação. E oásis, com I, é singular, E é plural. 17ª questão, gabarito é a letra A. 18ª questão. Essa questão é aquela questão sobre a ordem dos adjetivos. Então nós temos aí, the girl's red leather dress is short. É a ordem correta. Então gabarito é a letra B. Leather, couro, ele vem antes do substantivo. E red, vermelho, cor, vem antes do material. Então, primeiro é cor e depois material. Na sua opção está ao contrário, né? Está primeiro material, depois cor. Esse é o erro da questão número 18. Então, eu me deparei com ele chorando no quarto. Então, come across, né? Se deparar com, no caso aí passado, came across. Segundo, please, come back to the math class. Então, por favor, volte para a aula de matemática. Come back, voltar. Terceiro, do you want to come over to my house to eat popcorn and watch a movie? Você quer vir até a minha casa comer pipoca e assistir a um filme? Come over. E o quarto, I've come up with a great idea to solve that problem. Eu tive uma ótima ideia para resolver esse problema. 19, o gabarito é a letra C. Came across, come back, come over and come up with. A incorreta é a letra A. Vamos só lembrar rapidinho aí o uso do remember. Porque o remember, se vier um verbo na sequência, eu posso usar o verbo no infinitivo ou posso usá-lo no gerúndio. Depende do que você quer dizer.
Remember mais verbo no infinitivo, né, to mais o verbo, é o mesmo que don't forget, não se esqueça. Por exemplo, I remembered to lock the door before I left, but I forgot to shut the windows. Eu me lembrei de trancar a porta antes de sair, mas esqueci de trancar as janelas. I remembered to lock significa eu não me esqueci de trancar. Olha mais um exemplo. Please remember to mail the letter. Ou letter. Por favor, lembre-se de postar, né? De mandar a correspondência. Ou seja, por favor, não se esqueça de mandar a correspondência. Agora, quando você tiver o remember e na sequência o verbo tiver o ing, é algo que você fez e agora você lembra. Então é algo ligado a passado. Por exemplo, ó, he could remember driving along the road just before the accident happened, but he couldn't remember the accident itself. Então ele conseguiu lembrar que ele estava dirigindo pela rodovia pouco antes do acidente acontecer, mas ele não conseguia se lembrar do acidente em si. Remember driving. E não, né? Você poderia não esquecer de dirigir, não vem o caso aqui. Então é ing. É o erro da opção A. I remember to be taught to speak English. Não, o certo seria I remember being taught to speak English. Terminamos aqui a prova da EFON 2023. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!